Eu sou convidado para uma reunião na Associação de Medicina, lá, como presidente da Associação Comercial, que não tinha praticamente a ver nada com o assunto de criação da Faculdade de Medicina. Eu fui, sentei lá na plateia, lá, e eles, pá. Resumindo, eles queriam que ir ao Jânio Quadros e dizer para o Jânio Quadros anular a doação que ele fez de livre e espontânea vontade, um Jânio Quadros, e criar a Faculdade de Medicina de Rio Preto, por razões óbvias que era muito mais importante. Sem dúvida, até aí tudo bem, mas fazer o Jânio Quadros voltar atrás. E vai. Depois de 2 horas, aquela lenga ali, como é que vamos fazer para ir? Ele ficou, vocês vão dar licença um pouquinho. Eu até não sei por que estou aqui, porque não é assunto concernente à associação comercial, mas vocês convidaram, eu estou aqui. Eu vejo que passaram 2 horas de um tempo perdido nosso aqui, o meu e de vocês. Todos nós temos tempo nosso, é precioso. E vocês tomando um caminho, que eu vou até pedir licença para ir, porque sair daqui, porque não, tomando um caminho totalmente errado. Porque o que vocês estão pensando em fazer, só quem não conhece ou nunca ouviu falar em Jânio Quadros é que pode pensar em fazer isso e conseguir do Jânio Quadros isso. Que ele anule lá e vem criar aqui. O caminho nosso tinha que ser diferente. Nós tínhamos que ir ao Jânio Quadros e cumprimentá-lo pelo interesse que ele está demonstrando pelo interior, criando a Faculdade de Medicina de Catanduva. E que, consequentemente, nós de Rio Preto também, na região de Rio Preto, que desejamos uma Faculdade de Medicina, para ir por aí afora, voltar lá no alto para ir pleitear dele a criação da faculdade. E vamos fazer isso com apoio do interior, dos municípios daqui. Mas isso não é possível, que o município vai dar apoio para criar a Faculdade de Medicina de Rio Preto? Resumindo, haviam 43 municípios naquela época na região de Rio Preto. Eu digo, consegue sim, consegue. Bom, resumindo, eu saí de lá, como presidente da Associação Comercial de Rio Preto, incumbido de, em uma semana, conseguir o apoio por escrito dos 43 municípios. Entendeu? Eu nem sabia como é que ia fazer isso, mas tinha que conseguir. E me comprometi com eles. E eles acho que até aceitaram, achando que eu não ia conseguir. Entendeu? Então, muito bem, vamos aguardar, vamos ver, tá bom. Eu saí de lá, tinha o meu teco-teco, botei meu aviãozinho para voar o dia inteiro, com o diretor meu, convoquei o Rotary Club, que me deu muito apoio para isso, e outras entidades lá, outras pessoas. Eles esqueceram que eu, Valdemar Verde, com meus negócios anteriores, eu tinha um conhecimento muito grande naquele interior todo. Praticamente conhecia todo o prefeito, entendeu? E meu nome e tal, e coisa da associação. Esse povo começou a trabalhar. Um aviãozinho meu de cedo de noite voando com o diretor meu. Resumindo, em 5 dias eu tinha na minha mesa o apoio por escrito, era um calhamaço desse tamanho, dos 43 municípios da região, pelo prefeito, ou quem de direito lá, responsável pelo prefeito, o vice, dos 43 municípios, pedindo a Faculdade de Medicina para a região e sediada em Rio Preto. Quando trouxe foi aqui, mas como? Eu digo, tá aí, eu não falei que conseguia, está aqui, consegui. Bom, agora vamos lá, vamos falar com o homem lá. Então, marcaram. Eles estavam dirigindo, eu não estava dirigindo o movimento, participando. Marcaram a entrevista com o Jânio Quadros e viemos aí, diretores da associação, a Rui Martins, o se lembra o nome do outro médico que trabalhou muito nisso. A Luiz Nunes Ferreira era deputado e era muito ligado, sempre foi. E, aliás, quero prestar homenagem ao Luiz, que prestou muito bom serviço aqui, como também ao sogro dele, foi José Beló, que foi presidente no passado da associação, também foi um grande presidente, tá, como os outros. Bom, viemos lá na audiência com o Jânio Quadros, no fim de uma tarde. Tá. Recebeu, aquele jeitão dele, e o Aloysio
falava muito bem, tudo isso, e fez uma explanação, pedido a ele e tal. Mas eu não sei, com experiência de vida e coisas, tá? Eu senti que ele não tinha atingido o ponto ideal do pedido, não tinha motivado, digamos assim, totalmente o Jânio Quadros. Com uma coisa meio assim, eu não estava inscrito para falar. Aí eu falei, não, eu preciso falar alguma coisa. Pedi a palavra, falei, eu gostaria de falar. Entendeu? Aí, entendeu? E me dirigiu ao Jânio Quadros, dentro daquele meu ponto de vista. Primeiro cumprimentando pelo interesse dele pelo interior, tal, isso demonstrava a alta visão dele e que, naturalmente, um homem político esperançoso que nós tínhamos na pessoa dele, tá lá, que não podíamos concordar ou admitir que a sua vida política parasse no governo de São Paulo. Ele tinha outras responsabilidades, que era chegar a presidente da República, como chegou. E que nós esperávamos, queríamos colaborar, queríamos vê-lo lá nesse altar, lá no alto e tal. E que, então, bom político, como ele tinha sido, e que ia continuar sendo, eu estou certo que o nosso pedido aí, transmitido pelo nobre deputado Aloysio Nunes Ferreira, deve ter sensibilizado ao seu governador de que, se ao criar uma faculdade de medicina em Catanduva, coisa muito justa, muito importante para o interior, mas que representa apenas a satisfação de 70 mil munícipes, que é o que Catanduva e a sua influência. Nós estamos trazendo aqui um pedido de 1.300.000 pessoas, que é a região de Rio Preto. E Vossa Excelência, uma boa política que está analisando esse bom aspecto, não custa. Aliás, é muito interessante, qualquer coisa por aí assim, que também atenda, deixe feliz os 1.300.000, como deixou os 70.000 de Catanduva. Foi por aí afora, tá elogiando e tal. Acabei de falar, ele disse, Araripe Serpa era o líder dele na Câmara. Araripe Serpa, não consultou ninguém, não falou nada com ninguém. Araripe Serpa, o deputado Aloysio Nunes Ferreira vai entrar com um projeto aí, nesses 2, 3 dias, da criação da Faculdade de São José do Rio Preto, de Medicina de São José do Rio Preto. E eu quero urgência, urgentíssimo, ou prioridade, prioritária para esse processo, para a sua aprovação. Conseguimos naquele instante, e foi feito assim, e foi criada a Faculdade de Medicina. Criou Catanduva e criou lá.